Ok, estamos numa série que você pode olhar aí na frente da sua ordem de culto. O título é Uma Conversa Franca sobre a Vida Diante de Deus. Pastor Jailson iniciou essa série, nós vamos expor todo o livro do profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. E temos ouvido algumas exortações duras, eu sei disso. Malaquias é um puxão de orelha bastante dolorido, mas é um puxão de orelha de um Deus que ama a Israel. Lembra? A primeira mensagem do pastor Jailson foi falando do amor de Deus para com o seu povo. Na Escritura, disciplina nunca provém de perda de paciência da parte de Deus. Disciplina sempre vem como uma reação de amor àquele que peca. Então Deus está disciplinando o seu povo sim nesse livro, mas por causa do seu amor para com eles. E hoje nós vamos ler o texto de Malaquias 2. A mensagem dessa manhã é: somos da aliança ou somos infiéis? E eu quero explicar durante a mensagem por que desse título. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Malaquias 2. Eu vou fazer a leitura na NVI, na nova versão internacional, mas no decorrer da mensagem eu devo fazer referência tanto à Almeida atualizada quanto à NVI, para a gente entender maneiras diferentes de expressar o texto original em hebraico, tá? Então acompanhe a leitura, por favor, que eu vou fazer. Malaquias 2, a partir do verso 10 até o verso 16. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu quero que a gente pense no seguinte tema inicial dessa mensagem: de que problemas familiares representam infidelidade para com Deus. Problemas familiares representam infidelidade para com Deus. Por que eu estou levantando esse tema? É porque frequentemente a gente divide essas coisas como se vida com Deus pudesse estar bem, enquanto em casa está mais ou menos. Mas eu quero mostrar como no texto da Escritura e mesmo no restante da Bíblia, não é possível estar bem com Deus quando em casa nós não seguimos os padrões bíblicos. Se tem brigas e discussões que fazem parte da nossa vida familiar, a gente não pode dizer que em casa o clima está ruim, mas com Deus, graças a Deus, está bem, viu, pastor? Tá. Mas a gente faz essa distinção. Tem muita gente que faz. Olha, em casa não está muito bem, mas com Deus, eu e Deus, tá, graças a Deus está ótimo. Mesmo quando as coisas estão tranquilas em casa. Então agora vamos pegar um outro exemplo. Gente que diz assim, não, mas em casa, ó, sem brigas. Não, tá, um clima de paz, tranquilidade. Graças a Deus, viu, pastor? Passou aquela fase difícil, não tem mais brigas, não, o clima está muito bom. Existe um ambiente pacífico, ou eu estou em paz. Isso não é sinônimo de bem-estar com Deus. Afinal, o bem-estar com Deus tem que ser resultante da nossa relação
pactual com Ele. Isto é, de como é que a gente vive enquanto membros do povo da aliança. Então eu quero dar um exemplo de como é possível estar ambiente pacífico em casa e as coisas não estarem bem com Deus. Quando filhos têm pouco ou nenhum apreço por Deus, por nossa negligência enquanto pai, pode estar tudo pacífico em casa, mas não está bem com Deus. Nossa vida na aliança não vai bem. O nosso texto de hoje vai mostrar duas situações em que os problemas de casa mostram que o nosso relacionamento com Deus está mal. Muito mal. Duas situações específicas. Vai falar de casamento com pessoas que são de outra fé, casamento dos judeus com aqueles que não criam no Deus de Israel. E o outro tema são os divórcios que aconteciam sem que houvesse qualquer falta ou culpa de uma das partes. Então, dois temas que infelizmente têm se tornado parte da vida de muitos evangélicos. Casamentos com descrentes e divórcios sem razão justificada. Esses problemas de âmbito familiar são exemplos de infidelidade pactual. Então, no texto que a gente acabou de ler, Malaquias está dando uma sequência àquilo que o pastor Jailson expôs no domingo passado. No domingo passado, ele trabalhou um texto que focava principalmente no pecado dos sacerdotes. Mas agora ele vai falar de forma mais genérica para mostrar um problema generalizado, que não era só dos líderes, era do povo todo, do povo em geral. De um povo que tinha voltado do exílio e agora estava se mostrando infiel para com o Senhor. Inclusive, a palavra infiel, traduzida por infiel, é a palavra que mais aparece no nosso texto. É a palavra-chave. Deus está mostrando que o povo estava sendo infiel. Por quê? Porque o relacionamento deles na família expressava infidelidade para com Deus. Então, de acordo com Malaquias, não é possível estar bem com Deus, ainda que em casa não esteja lá aquelas coisas. A gente vai ver como essa infidelidade se dava nas relações horizontais, isto é, no relacionamento com o próximo, mas ela tem efeitos na nossa relação com Deus, no relacionamento vertical com Deus. Quando a gente não se porta de fiel à aliança com o próximo, nós ferimos a aliança com o Senhor. Então eu quero olhar para isso, para esse texto, e nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeira parte, que vai tratar primordialmente de casamento com mulheres que eram de outra fé, eram idólatras, o texto vai falar de idolatria, vai do verso 10 até o verso 13. E na segunda parte a gente vai tratar do problema do divórcio, que é mencionado no texto, que vai do 14 até o 16. Então vamos olhar para essas duas partes e ver como é que Deus pode nos ensinar por esse texto. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que havia um desprezo para com a lei de Deus. Veja como é que Deus começa argumentando para mostrar isso. Olha como é que ele começa argumentando no versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que essa ênfase? Por que ele começa falando de Pai e de Criador? Eu creio que porque ele quer se referir duplamente à soberania que ele tem sobre o povo. Como pai e como criador, ele tem direitos sobre o povo e o povo deveria ouvir as suas orientações, inclusive no que tange a casamento. E olha que interessante, como pai, existe uma conexão aqui com aquilo que acontecia nos casamentos daquela época. Os casamentos, na sua grande maioria, eram arranjados entre famílias. Então, quem decidia com quem o filho ia se casar era o pai. Então, quando Deus fala assim, quem é que é pai de vocês? E aponta para si, ele quer dizer, então, vocês deveriam ouvir-me no que tange ao casamento de vocês. Eu sou pai de vocês, vocês deveriam prestar atenção naquilo que eu instruí. Eu sou aquele que determina com quem o povo se casa. Isso era típico daquela época. Pode soar estranho aos nossos ouvidos hoje, mas o argumento de Deus seria muito bem entendido por eles. Acerca de casamento, a sua relação de pai determinaria o rumo do casamento deles. E a conexão com o Criador é porque na criação existe a ordem de um casamento monogâmico que não deve se romper. Monogâmico
que não deve se romper. Então ele está mexendo nos dois problemas do texto, quando ele remonta a ordem criacional. Lá na ordem criacional, você deve se lembrar do texto, Adão e Eva se unem, e o texto fala assim, que o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então é um homem, uma mulher, tornando uma só carne. Casamento monogâmico, para não haver separação. Os princípios estão lá na criação. Então quando Deus fala, eu sou o Criador, não fui eu que criei vocês? Ele também está fazendo conexão com a ordem estrutural que Deus havia colocado lá em Gênesis 2. Então, Deus está mostrando a sua soberania e apelando ao povo para que ouça como é que eles estavam ferindo a lei de Deus. Por quê? Porque se nós pertencemos a Deus, então nós teríamos que ouvir a sua lei. E a sua lei proibia o casamento com estrangeiras que não fossem adoradoras do Deus de Israel. A Bíblia tem casos de casamento entre judeus com mulheres que não eram judias. Claro que tem. A gente lembra das mais famosas, né? Raabe, Ruth, Abigail, tem outros exemplos. São pessoas que eram de outra raça, mas que nunca foi visto de forma negativa o casamento delas com os servos de Deus, porque elas se tornaram adoradoras do Deus de Israel. Elas se tornaram adoradoras do Deus de Israel. Então, quando Deus proibia o casamento com outros povos, não era uma questão racial. A questão em jogo não é mistura racial. Deus não queria um exclusivismo judaico. Ele queria um exclusivismo de fé. A sua preocupação é a contaminação da fé. É isso que está em jogo. É por isso que ele fala de forma tão contundente. É a mistura de fé que contribui para a perda de identidade. Então, quando Deus vai tratar desse problema no texto, ele usa palavras fortes. Olha o que ele diz no versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida. A Almeida Atualizada fala, uma abominação se tem cometido. Essa palavra no hebraico é uma palavra forte. Era o termo mais forte e era usado para se referir aos piores males. E aqui diz respeito à idolatria. Aí você vai dizer, idolatria? Mas não está falando de casamento? Sim, mas lembra que a preocupação é que o casamento com mulheres de outra fé estava gerando nos judeus uma adoração a outros deuses. Essa era a preocupação de Malaquias, falando aqui em nome de Deus. Então ele usa uma palavra forte para dizer, olha o que vocês têm feito. E esse parece ter sido um problema generalizado mesmo durante essa época de Malaquias, durante o 5º século antes de Cristo. A gente leu um texto na ordem de culto, daqui a pouco eu vou falar de Neemias 13 mais especificamente, que mostrava que alguns filhos tinham se casado com mulheres de outros povos, e os filhos deles nem mais falavam a língua judaica. Mas antes de Neemias, no livro de Esdras, que acontece um pouco antes, o mesmo problema é tratado nos capítulos 9 e 10. Então parece que era um problema generalizado mesmo. E Malaquias viveu nesse contexto, então ele está falando com pessoas que fazem isso regularmente. Por que Malaquias fala de forma tão contundente, tão forte? Porque a comunidade pós-exílica devia ter aprendido a lição. Por que eles foram para o exílio? Exatamente por causa do problema da idolatria. O que eles estão fazendo agora? Estão contraindo matrimônios que geram idolatria. Então, ele está dizendo assim, pessoal, vocês não entenderam, vocês passaram 70 anos numa outra terra, tiveram muito da sua vida destruída aqui, agora vocês estão reconstruindo devagarzinho, tudo por causa da idolatria, e vocês não pegaram. Deus está sendo contundente aqui nas palavras do profeta Malaquias. Então, esse apelo é para que eles entendessem o nível de pecado. E eu acho interessante essa estratégia de Malaquias. O Espírito de Deus realmente está iluminando o profeta, porque nós normalmente não chamaríamos esse tipo de pecado de algo muito feio. A gente normalmente não chamaria esse pecado de algo muito feio. Normalmente a gente diz assim, fulano casado com uma pessoa de outra fé e tal. Complicado assim, né? Mas a gente fala complicado. Complicado é quando a gente não quer fazer um juízo muito certo. A gente fala assim, é complicado.
Mas é difícil a gente confrontar isso com firmeza. E, no entanto, as palavras usadas aqui são palavras que não titubeiam. Por exemplo, no versículo 11, fala que Judá profanou o santuário. A NVI fala, Judá desonrou o santuário. Do que está tratando? Não está falando do templo físico. Está falando do povo. O povo é o santuário onde Deus habita. E quando havia casamento com gente de outra fé, o santuário era contaminado. Então, a ideia era que, inclusive, a palavra casaram-se com outras mulheres, no original é Baal. Lembra de um deus pagão com esse nome? Baal era um lembrete, o termo hebraico dá origem ao nome dessa, ou está relacionado ao nome desse deus pagão. Era uma referência à busca deles a outros deuses. Então, o que está acontecendo aqui é Deus mostrar que eles não tinham percebido o tamanho do pecado deles. Por isso, palavra abominação, coisa repugnante. Vocês contaminaram o santuário. Um comentarista que eu li diz que não distinguir entre as mulheres com quem se casavam era como não ver diferença entre o Deus da Bíblia e as divindades pagãs. Deus se sente ofendido nesse nível. Não fazer distinção entre as mulheres era como não ver diferença entre o Deus verdadeiro e as divindades pagãs. Então, por isso que o apelo é para que o casamento fosse somente no Senhor. Essa é a expressão usada por Paulo em 1 Coríntios 7. Quer dizer, já no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, o mesmo princípio é trazido, de que casamento deve acontecer entre pessoas da mesma fé. Quem ama o Senhor precisa se unir a quem ama o Senhor. Eu quero tirar duas aplicações aqui para a gente pensar. E eu acho que a primeira delas é importante, porque nós normalmente não pensamos nessa categoria. Deus nos deu uma percepção, acho que muito importante para a gente não perder nesse texto, de que esse casamento simboliza poluição do templo ou do santuário. Paulo vai usar essa mesma lógica em 2 Coríntios 6, quando ele fala de julgo desigual. No versículo 16, ele diz assim: você sabia o que o templo tem a ver com ídolos? Ele usa essa lógica. Ele fala de luz e trevas. Ele fala de ter comunhão, não é possível que haja comunhão, e ele usa a linguagem religiosa para dizer, templo não tem nada a ver, o templo do Senhor não tem nada a ver com ídolos. Então, existe aqui uma conexão com o texto de Malaquias e o texto de Paulo. Isso significa que nós devemos enxergar o casamento misto como uma poluição do templo do Espírito. Por que eu acho que esse insight é importante? Presta atenção, porque você vai se enxergar naquilo que eu vou descrever agora. A maioria de nós, quando nós falamos sobre casamento misto, a gente usa um argumento pragmático. A gente fala assim, então, eu sei que algumas pessoas se casaram com descrentes e depois ela veio a crer, mas a grande maioria não vem a crer. Eu já ouvi até analogias interessantes e válidas em algum sentido. Você diz assim, você embarcaria numa aeronave que 9 dos 10 aviões caem? 9 dos 10 aviões, e aí a lógica é claro que não. Então, é muito comum nós falarmos sobre o perigo de entrarmos em matrimônio com gente de outra fé de forma pragmática, mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus não argumenta assim. Ele não argumenta assim. Por quê? Porque a questão não é se o casamento deu certo ou não deu certo. A questão é que mesmo que o casamento tenha dado certo, é poluição do santuário. É contaminação do santuário. Mesmo quando dá certo, o casamento não tem tantas crises. Não, a gente vive até que bem, pastor. Ele não enche minhas paciências. Mesmo quando aparentemente dá certo, o texto bíblico diz que isso é poluição do santuário. O argumento bíblico é quando nós nos unimos a quem é idólatra, quem não adora o Senhor, e quem não adora o Senhor adora outra coisa, e a Bíblia chama isso de idolatria. Quando a gente faz isso, nós contaminamos o templo. Por quê? A gente perde o propósito do casamento. O propósito do casamento é união no Senhor para espelhar a união com o Senhor.
Nós nos unimos no Senhor, isto é, casamento acontece quando há união de duas pessoas que creem no mesmo Deus, para que a gente expresse união com o Senhor. Então, não importa se o casamento até que vai bem, existe poluição do santuário. Deus não argumenta com estatística. Ele diz que por princípio é pecaminoso. Por princípio é equivocado. A segunda coisa que eu acho que a gente pode trazer daqui, e tem a ver com o que acontecia nos dias de Malaquias, tem a ver com o que acontece hoje, é que esse é um problema mais difícil de ser vencido do que às vezes a gente assume ou crê. Por quê? Porque Malaquias, pelo que me parece, pelo estudo que eu tenho feito aqui, Malaquias viveu um pouquinho antes de Esdras. E ele faz a exortação desse problema que a gente está lidando. Depois Esdras vem e faz uma exortação também, e existe um conserto de pelo menos parte desse problema. Neemias vem depois de Esdras, e Neemias vai de novo mexer nesse problema. Só que agora Neemias faz de forma mais incisiva. Agora você consegue entender um pouquinho melhor, porque ele diz assim: eu bati em alguns deles, arranquei os cabelos deles. Porque é a terceira vez que de forma enérgica esse problema está sendo tratado na mesma geração. Sabe de uma coisa? Eu aprendi que parece que esse é um padrão. Paulo instruiu sobre casar no Senhor em 1 Coríntios. Quando ele escreve 2 Coríntios, ele fala do mesmo problema, só que agora de forma mais incisiva. Por que será? Porque é um problema mais difícil de vencer do que a gente pensa. É uma coisa que não muda com uma mera exortação. Eu rogo a Deus que essa mensagem desperte você a rever seus conceitos, se essa é uma área ainda difícil para você. Mas eu quero que você entenda que isso normalmente nós não vencemos com facilidade. Nós não nos desvencilhamos desse mal nas nossas comunidades ao som do primeiro alerta. Por isso é importante a gente se lembrar de que tem certos pecados que são difíceis de vencer. E às vezes a gente precisa exortar de novo, e de novo, e de novo. Tem coisas assim na vida da gente, que é difícil vencer. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante por que é difícil vencer. Porque isso mexe muito conosco. Mexe com nossos sonhos, com nossas paixões. Continuando o texto, no versículo 12 e 13, aqui Malaquias vai mostrar que o povo estava sendo disciplinado e não estava percebendo. O povo estava sendo disciplinado e não tinha pegado. Veja por quê. Versículo 12 diz assim: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. O que Malaquias faz no versículo 12 é rogar uma disciplina do Senhor para com o povo. Isso parece que já estava acontecendo mesmo, porque o povo oferecia sacrifícios e Deus não abençoava. Então eles diziam: gente, não estou entendendo, a gente está oferecendo sacrifícios e Deus não está correspondendo, o que está acontecendo? Aí eles choravam, lamentavam, mas parece que eles choravam antes, na hora de oferecer o sacrifício, para que Deus se comovesse, e choravam depois, quando viam que não tinha resultado espiritual. O que isso mostra? Mostra que o povo já estava aderindo a um jeito idólatra de prestar culto. O povo já estava aderindo a um jeito idólatra de prestar culto. Eu digo por quê? Duas razões. Primeiro, eles estranhavam Deus não receber as ofertas, porque no meio pagão se cria que os deuses, eles tinham poder para muita coisa, mas não para alimentarem, para se alimentarem, não para buscar comida. É por isso que as ofertas nas religiões pagãs sempre eram ofertas ligadas à alimentação, porque isso os deuses precisavam. Então eles não rejeitavam a oferta, mesmo que o ofertante fosse imoral, porque eles precisavam disso. Essa era a cabeça de um adorador pagão. Ao que parece, o povo de Deus passou a pensar desse jeito, porque eles dizem assim: como é que Deus não aceita a nossa oferta? O Deus de Israel não precisa do seu pão. Ele não precisa do seu alimento. Mas a outra coisa que eles faziam, que também é próprio de paganismo, é que eles choravam, eles expressavam um grande apelo emocional na hora de prestar a sua oferta, né, trazer a sua oferenda. E isso também era típico de outras religiões.
Existem alguns textos nos profetas do Antigo Testamento que mostram que os homens de outras religiões, eles faziam assim mesmo. Eles tinham um grande apelo emocional para que os deuses se comovessem. E o Deus de Israel não se comove. Mas aqui vem outra aplicação para nós, para que ver que às vezes nós também nos aproximamos do Senhor com uma mentalidade pagã. Nosso relacionamento com Deus é marcado por emoções fora de lugar. Eu quero dar 2 exemplos de como às vezes as nossas emoções estão fora de lugar. A primeira é que quando a gente adora com uma intensidade de fervor e emoções, achando que isso vai expressar devoção a Deus, a gente acha que Deus vai ficar comovido com o nosso coração assim, cheio de emoções, não é? Deus vai olhar e falar assim, uau, esse cara me ama mesmo, hein? Ó, lágrimas correndo dos olhos. Olha só. Fecha os olhos, fica pensando no céu, é coisa linda. E Deus vai ficar lá de cima dizendo, Esse texto mostra que Deus não se comove com a sua lágrima. Deus não se comove com a sua lágrima. Deus não é abalado pelo seu e pelo meu emocionalismo. Infelizmente, muitos evangélicos têm perdido isso de vista. É por isso que os cultos deles, quanto mais emotivo, mais devoto parece ser. Quanto mais emotivo, mais crente foi. Eles estão adorando como pagãos. Eles estão adorando como pagãos. Mas tem um segundo jeito de nós expressarmos emoções fora de lugar. E talvez você se identifique com essa. Porque poucos de nós escapam dessa acusação que eu vou colocar agora. Há pessoas que lamentam o relacionamento quebrado com Deus e choram, mas pelas razões erradas. Talvez você já tenha sentido isso, talvez você já tenha visto isso na vida de pessoas que você tenta tirar do mau caminho. Você exorta e ela fala, puxa, eu estou muito chateado, realmente eu não devia ter feito. Ela pode até chorar, se emocionar. E se não chorar, ela mostra uma tristeza profunda. Ela está triste por ter trilhado um mau caminho. Mas a tristeza dela está fora de lugar. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que chorar pelos nossos pecados. Não porque Deus não está nos abençoando. E frequentemente nossas emoções se mostram fora de lugar porque a gente vê que a coisa não vai bem. E a gente chora porque a coisa não vai bem. O que aconteceu nessa hora? Parece arrependimento, mas não é. Parece arrependimento. Porque a gente vê a vida estragada ao nosso redor e fala assim, meu Deus, olha o que eu fiz. Não, o que você fez, o que você está vendo é a consequência de uma transgressão da lei do Senhor. Mas se você chora porque você vê ao seu redor o estrago, isso te traz tristeza, então você está chorando pelas coisas erradas. Frequentemente o nosso choro tem a ver com o fato de a gente não ter acertado na vida. Ou por causa das consequências daquilo que nós fizemos. E isso é motivação orgulhosa. Nós não choramos porque a gente feriu o Senhor. A gente chora porque a gente olha a vida ao redor e fala assim, que caca eu fiz. Isso não é um choro de arrependimento. Esse choro, Deus não se comove com ele. Não se comove. Nós deveríamos lamentar sim, mas nossas emoções não tinham que estar fora de lugar. Tinham que ser porque nós ferimos o Senhor e fomos infiéis à sua aliança. O segundo problema do texto tem a ver com o desprezo da mulher da mocidade. A partir do versículo 14, a Malaquias fala sobre o problema do divórcio. E ele diz assim no verso 14. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que está acontecendo aqui é que Deus agora vai usar uma outra analogia. Uma outra analogia. Ele vai falar, inclusive eu gosto da tradução Almeida atualizada, que vai falar que ela é a mulher da tua aliança. No finalzinho do verso 14 fala, a mulher da tua aliança. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que casamento é uma aliança. É uma aliança. E por que essa palavra é importante, a gente entender casamento como uma aliança? Porque Deus se apresenta como testemunha do casamento. O que é isso? O que significa ser testemunha do casamento? A gente está tão desacostumado com a linguagem de aliança que a gente perde de vista o que uma testemunha faz. Primeiro que muitos de nós casaram num sistema de padrinho. E segundo,
que vários de nós entendem que testemunha é parecido com aquilo que alguém faz quando vai num tribunal assim. Ele vai falar de alguma coisa que viu ou ouviu. Mas não é isso que uma testemunha fazia numa aliança. O que uma testemunha fazia numa aliança, atenção, é garantir que as partes que entraram em aliança cumprissem o seu dever. Ela era uma mantenedora da aliança. A testemunha de uma aliança era aquela que dizia assim, não, eu vi você se comprometer com ela. Eu estava lá, eu estava mesmo. Né? Eu vi você se comprometer com ela. Então eu tenho que cobrar que você cumpra os seus deveres para com ela. Então, quando Deus fala que Ele é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, Ele está dizendo, eu estava lá e eu sou o mantenedor disso. Como é que você cogita separar-se dela? O texto não diz claramente por que eles estavam separando. É possível que as mulheres que os judeus estavam desprezando fossem mais velhas, que eles estivessem trocando por moças mais novas, é possível. Inclusive, Provérbios tem um alerta sobre deleitar-se na mulher da sua mocidade. A ideia de que a mulher que você conheceu jovem. Mas tem um outro aspecto aqui no texto. Mulher da mocidade não é só a mulher com quem você casou quando você tinha 20 e poucos anos, não é isso? Tem a ver com, inclusive o texto original de Malaquias é a mulher da sua infância, tem a ver com quando o contrato entre os pais foi feito. Aquela mulher prometida estava lidando principalmente com os casamentos que eram arranjados e que era a primeira esposa desses. Você deve saber, se você leu a Bíblia um pouquinho, que havia poligamia no período do Antigo Testamento. E Deus, em muitos casos, não repreendeu isso, não mostrou que isso fosse pecaminoso. Há casos em que era, na verdade, até redentor, quando um homem assumia uma mulher cujo marido morria e ela não tinha sustento. Mas, o ponto que eu quero destacar aqui é que a primeira mulher era considerada aquela com quem a aliança nunca podia ser quebrada. Tanto é que Neemias vai sugerir uma coisa que para nós é estranha. Neemias vai sugerir que eles se divorciem das mulheres estrangeiras e permaneçam com a mulher da sua mocidade. Porque a ideia de que era uma aliança inquebrável. Então, isso nos ensina que havia um problema ali. Eles tinham se esquecido do que significa aliança no casamento. É possível que a motivação de troca de mulheres fosse uma motivação sexual, é possível. Mas um comentarista, de forma bastante perspicaz, diz que talvez tivesse motivações financeiras também. Esse é um povo que tinha voltado do exílio, estava recomeçando, muito pobre, não tinha recursos. E casar na cultura oriental antiga significava herdar recursos. Captar recursos, fazia parte do acordo matrimonial. Então talvez eles tivessem interesses financeiros também para trazer isso e compor a sua renda que não era muito boa. Não importa qual seja a motivação, eu acho que uma implicação importante para nós, e temos que pensar nisso, é pensar assim, o que sustenta a nossa aliança com alguém? Quando a gente faz um contrato com alguém, não pensa só em casamento agora não, a gente faz um contrato com alguém, ou quando a gente se casa com alguém, quando a gente tem uma aliança com essa pessoa, o que sustenta? Eu digo isso porque frequentemente nossos relacionamentos são segurados por interesses. Interesses, os mais variados. Não necessariamente interesse financeiro, nem só sexual, mas interesse. Por exemplo, você muitas vezes deixa de manter uma amizade quando ela não é mais interessante. Que nós sustentamos muito dos nossos relacionamentos baseado em interesse. O que eu quero que você entenda é que Deus está confrontando esse tipo de mentalidade para que nós entendamos que a aliança se sustenta com fidelidade, não com interesse. Quando é que um casal se mantém junto? Quando ele é fiel, não quando é interessante, porque muitas vezes não é interessante, sejamos honestos. Muitas vezes não é interessante, mas fidelidade segura casamento. Por isso que a acusação mais dura do texto é: vocês têm sido infiéis. Vocês sustentam relacionamentos baseados apenas em interesses. E aí o final do texto, versículo 15, 16, vai mostrar que Deus odeia o divórcio. A NVI coloca de maneira bastante clara, versículo 16, Deus fala assim:
Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e também odeio um homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Aqui ele não está falando de outro pecado, aqui violência não tem a ver com machucar pessoas, tem a ver com manchar de sangue a roupa. É uma metáfora para falar de uma vida suja. Ele continua tratando do problema de casamento, a tradução dá a impressão de que é outro pecado, mas na verdade a melhor maneira de enxergar isso é que vocês têm roupa suja, suja de sangue, por causa da infidelidade de vocês. O versículo 15 é um versículo difícil de explicar, os comentaristas falam que é o verso mais difícil de todo o livro de Malaquias, por causa da tradução, mas uma coisa está muito clara. No final do verso ele fala que ele desejava uma descendência consagrada e que eles não fossem infiéis à mulher da sua mocidade. Deus quer que a fidelidade de Judá continue e não haja infidelidade. Por que eu estou trabalhando isso? Porque quando ele trata de divórcio, ele diz assim: vocês não podem sustentar relacionamentos baseados em interesses. Vocês precisam sustentar relacionamentos baseados em fidelidade. E o relacionamento precisa demonstrar uma coisa que tem faltado no nosso meio: misericórdia. Existe na Escritura excepcionalidades que são abertas para caso de divórcio. Mas quando Jesus trata disso, ele diz, mas essas excepcionalidades existem por causa da dureza do coração. Isto é, casamento nunca deveria ser desfeito. Ele é porque o nosso coração é duro. Mas ele não deveria ser desfeito. Então existem sim casos em que a Escritura trata dessas excepcionalidades, mas o que falta, e eu quero que você pondere sobre isso, é tratamento de misericórdia. Presta atenção. Por que Deus está sendo tão duro com eles? Você sabia que esse texto é o único em que Deus expressa o seu sentimento em relação ao divórcio em toda a Bíblia? Em toda a Bíblia. É o único texto em que ele fala assim, com tanta ênfase, o que ele sente sobre o divórcio. Ele fala, eu odeio. Por que Deus está sendo tão enfático? Eu creio que existe uma razão histórica muito clara. O povo tinha acabado de voltar do exílio. Eles tinham ido para o exílio por causa da infidelidade para com Deus. E Deus não rompeu o casamento com o seu povo. Deus havia sido misericordioso com eles. Quem tinha direito de romper o casamento, não rompeu, que é o Senhor Deus. Então agora, esses homens que não tinham razão qualquer de se separar de suas esposas, da mocidade, estavam se separando. Deus está mostrando a inconsistência deles. Isso acontece não só com a geração de Malaquias, acontece conosco. Porque nossos relacionamentos não têm sido repletos de misericórdia. É por isso que eu falo disso, eu já falei disso antes. Se nós fôssemos tratar as pessoas baseado em justiça, a gente não teria muitos amigos muito tempo. Porque se é toma lá da cá, então é o seguinte, você vai pisar no meu calo uma hora, então eu vou fazer igual contigo. Mas isso não sustenta relacionamentos de amor. Sustenta relacionamentos de amor é a gente tratar aquele que está na miséria de forma graciosa. É tratar aquele que transgride a lei de Deus de forma graciosa. Inclusive, eu quero terminar dizendo que nós somos da aliança, mas nós somos infiéis. A pergunta não é um ou outro. Infelizmente, são as duas. Mas tem uma boa notícia aqui. Se nós somos da aliança, significa que Deus não nos tirou do casamento com Ele. Ele nos mantém no casamento com Ele por causa do marido fiel, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Presta atenção em como Jesus Cristo reverte dois problemas que nós trouxemos à nossa vida. Primeira coisa, Jesus Cristo é quem purificou o templo. Jesus Cristo é quem purificou o templo. O que eu quero dizer com isso é que no Antigo Testamento, na história dos reis, alguns reis foram marcantes porque eles exerceram alguma purificação religiosa e tiraram ídolos do templo. Asa, Ezequias, Josias, todos eles estavam apontando para aquele rei que limparia o templo. Cristo sempre é misericordioso conosco, mas nem sempre do jeito que a gente pensa. Quer ver? Às vezes Deus converte um cônjuge descrente, não é? Às vezes. Mas na maioria das vezes não. Mas Ele sempre é misericordioso. Porque Ele ainda assim te incorpora no povo da aliança.
Ele ainda assim recebe a sua adoração. Às vezes, um divórcio não traz tanto estrago na vida dos filhos. Às vezes. Mas na maioria das vezes tem grande estrago. Mas Deus sempre é misericordioso com o seu povo. Sempre. Cristo sempre purifica o nosso templo e sempre nos restaura ao status de adorador. Ele torna possível que Deus aceite o nosso sacrifício. A gente não precisa chegar diante de Deus agora e dizer assim: eu estou oferecendo ao Senhor e Ele não aceita. Não, Ele aceita. Ele aceita porque Cristo Jesus é quem intermedia o seu culto para com Ele. É claro que isso precisa ser feito com um coração contrito e arrependido, mas o Senhor Deus recebe, porque Ele purificou a nossa adoração. E a segunda e última coisa, Cristo é o guardador da aliança. Ele é que se manteve fiel à aliança, para nos preservar como parte da aliança. Então, ainda que a gente seja infiel, Ele é o marido que compensa. Ele é o único que de fato faz isso. A gente não consegue fazê-lo. A gente tenta, mas está errado. Ele faz. Ele compensa porque Ele opera não só justiça, Ele opera misericórdia quando Ele casa conosco. Justiça porque a nossa infidelidade merecia morte. Na lei do Antigo Testamento, a infidelidade da mulher mereceria morte. Pois na verdade quem morre não é a esposa, não é a noiva, é o marido. Ele é justo. Ele aplica a lei sobre si, para que você não seja castigado pelo pecado que você merece ser castigado. Mas Ele te recebe como parte dessa aliança. E Ele se casa contigo de forma inseparável. Eu quero que você pondere sobre isso. Que você pense na maravilha que é ter um Deus que promete nunca se divorciar de você. Ainda que várias vezes você tenha agido como esposa infiel. Eu vou orar para que Deus abençoe a nossa igreja. Para que a gente continue sendo o povo da aliança. Mas não permaneçamos infiéis. Eu vou orar para que Deus coloque alguns desses conceitos que a gente falou aqui em prática, que a gente converse sem medo sobre casamento misto ou divórcio e sejamos enfáticos, misericordiosos, mas enfáticos. Porque a Escritura quer muito o nosso bem quando ela ensina essas coisas. E eu sinto que alguns de nós cresceram sem ouvir esse bom conselho. Então nós precisamos ouvi-lo de novo. Precisamos ouvi-lo de novo. E ouvi-lo de novo. Que a gente sabe que leva tempo para algumas dessas coisas serem apreendidas. Vamos orar. Ó Deus, nós ouvimos hoje sobre pecados específicos. Alguns de nós cometemos esses pecados no passado. Devemos nos entristecer por eles. Outros de nós não cometeram, mas nós somos infiéis de outras formas. A verdade é que nossos relacionamentos não são pautados por uma vida limpa, muitas vezes não são pautados por misericórdia. Nós temos interesses. Nós amamos os outros muitas vezes por interesse. Nós amamos a Ti por interesse. E esquecemos-nos de que nossa tristeza pelo pecado tem que ser porque ferimos o Senhor, não porque nossa vida está estragada. Nossa tristeza pelo pecado tem que ser resultante de quem te ama. E de quem está profundamente triste de ter te ofendido. Nós precisamos de gente assim, Senhor. Então, constrange o Teu povo nessa manhã. Se necessário, Senhor, eles chorem. Mas não de vergonha. Não porque a vida está um caos. Mas porque te ofenderam. Nós te amamos, Senhor. E o nosso amor é muito, muito frágil. Por isso nossa oração é que o Senhor nos ajude, nos socorra e nos auxilie a te amar como esposa fiel. Oramos em nome de Cristo. Amém.